14 horas mais 1 minuto. Boa tarde, minha gente. Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2025 e até 2h57. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova, a nossa FM 95.9 no coração do Vale. Como é bom estar aqui nessa tarde e ter a sua companhia. Seja bem-vindo ao nosso programa, mas eu não estou sozinha. Nos trabalhos técnicos está comigo ele, André Somensari. Boa tarde, meu parceiro. Ótima quarta-feira para nós e com muito carinho, você já sabe. Hoje nós vamos conhecer mais uma história de vida de um convidado especial, saber de onde ele veio, a sua infância, família, sonhos, lembranças, enfim. Nós queremos um papo aberto aqui na Canção Nova e, claro, eu quero convidar você para estar conosco, andando as suas perguntas, suas curiosidades, o seu abraço para o nosso WhatsApp que já está liberado. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, combinado, no máximo ali 40 segundos, 50 segundos, para que a gente consiga atender todos os nossos ouvintes. Nós vamos então conhecer um pouquinho da história do nosso convidado. Ele é bragantino, filho de Pedro José Graciano e Maria da Costa Graciano. Desde criança sempre gostou de arte e uma das suas brincadeiras preferidas era brincar de circo com a sua irmã, mas também sempre gostou de desenho. Nosso convidado de hoje, ele traz uma marca registrada, a alegria. O seu sorriso espontâneo faz com que as pessoas sempre se sintam acolhidas por ele. Como eu disse, sua paixão sempre foi a arte e Deus o escolheu para ser o seu artista. Sim, ele é padre há mais de 3 décadas e pelo seu ministério ele mostra como Jesus é espetacular e digno de todo aplauso. Ele cursou filosofia no Instituto Faculdades Associadas de Ipiranga, também cursou teologia no Instituto de Teologia Sagrado Coração de Jesus, tem mestrado em comunicação social na Universidade Salesiana de Roma. Em fevereiro de 92 foi ordenado diácono e em 29 de agosto de 1992 ordenado presbítero na Igreja São Sebastião em São Francisco Xavier. Foi vigário paroquial na Paróquia Espírito Santo aqui em São José dos Campos, depois ficou como pároco 16 anos na Paróquia Imaculada Conceição, a Matriz, em Jacareí. E atualmente é pároco na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Oriente. Outra curiosidade do nosso convidado, lembra que eu falei que ele gosta de arte? Ele tem um dom para música também. E outra marca registrada dele é a sua música nos casamentos, minha gente. Quem nos conhece, quem acompanha a rede social já sabe de quem eu tô falando, né? É ele, minha gente, o padre Pedro Graciano Júnior, que carinhosamente nós chamamos de Padre Pedrinho. Padre Pedrinho, que alegria poder recebê-lo aqui no Papo Aberto. Seja bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, Vanessa. Oi, André. Deus abençoe. Abençoe a todos os que estão nos ouvindo, nos acompanhando, e é uma alegria estar contigo hoje. Com certeza. Eu fiz um pequeno resumo, que o resto quem vai contar é o senhor, viu? Meu Deus, eu sou tudo isso aí. E mais um pouco. O senhor que vai contar pra gente. Olha, fiquei cansado. O senhor trabalhou muito já, padre, viu? Graças a Deus. Tem muito pela frente. Ô, padre, o nome do programa é Papo Aberto. O pessoal pode perguntar o que quiser aqui hoje? Bem, o que quiser. Com todo respeito, né, padre? Claro. Não, tranquilo, vamos lá. Então, tá bom, padre. Claro que a gente quer começar aí sabendo da sua infância. Eu disse aqui que o senhor é bragantino, as pessoas podem pensar que o senhor tá torcendo pro Bragantino, mas é porque o senhor nasceu em Bragança Paulista, é isso? Conta um pouco dessa história aí do Pedrinho, quando nasceu lá, junto com o papai e com a mamãe. Bem, tanto eu quanto a minha irmã, nós nascemos em Bragança, justamente porque os partos foram difíceis da minha mãe, então a gente tinha que estar num lugar com mais recurso. Nesta época, meu pai e minha mãe viviam em Joanópolis, num bairro de Joanópolis. E então por isso somos bragantinos de nascimento, mas depois fomos para Campos do Jordão, onde minha mãe como professora foi transferida. Lá nós vivemos pouco tempo e passamos muito frio. Imagino. Depois de lá fomos para São Francisco Xavier e é ali que acontece toda a nossa história, né? Que legal. Então São Francisco Xavier é o que marcou nossa vida, porque ali eu cresci. E assim, se pode imaginar que uma infância em São Francisco Xavier ela seja muito especial. Sim, né? sim. Porque a natureza, né, em primeiro lugar,
Depois porque era um tempo em que a gente se conhecia todos. Sim. Os vizinhos e os não vizinhos, todos nós nos conhecíamos, né? Minha mãe trabalhou como diretora na escola por muito tempo em São Francisco, então, e não era só uma diretora, nesse tempo a minha mãe fazia um trabalho que era quase de uma assistência social, porque através dos alunos e das necessidades dos alunos, ela chegava também às famílias. Tanto que minha mãe é muito querida em São Francisco também. E depois, então assim, crescemos ali e estudamos até onde pudemos ali na escola estadual em São Francisco. Quando chegou o tempo, depois de já estudar, minha irmã foi fazer magistério, foi para Monteiro Lobato, depois de Monteiro Lobato aqui para São José, e eu fiz o mesmo caminho. Quando eu terminei os estudos em São Francisco, eu vim para São José e eu e minha irmã morávamos na casa de uns tios maravilhosos, tia Tereza e tio Joaquim, que cuidaram de nós a partir desse momento. Que legal, olha só, né? E é tão interessante, né, padre, que o senhor sempre então viveu nessas cidades acolhedoras, né? E eu fico imaginando ali em São Francisco Xavier, né? São Chico, né? Como São carinhosamente o pessoal fala, né? Então o senhor brincava muito ali na rua junto com... É o senhor e a sua irmã, são 2 filhos, é isso? Nós somos 2 filhos, isso mesmo, minha irmã é Cristina. Sabe que é uma coisa interessante, é assim, eu saía com a bicicleta de casa e andava de bicicleta pela cidadezinha, pelo distrito e depois voltava para casa a pé. Aí depois do outro dia falava, onde que eu deixei minha bicicleta? Daí ia buscar a bicicleta que tinha ficado na quadra de esportes ou mesmo ali na pracinha, né? E a bicicleta estava lá no lugar que eu tinha deixado. Intacta, porque, claro, só. porque era... Todos nós sabíamos, até acho que achavam, diziam, Pedrinho deixou a bicicleta ali. Que E assim, e depois assim, todos nós conhecidos, então jogávamos juntos, fazíamos tudo em conjunto, né? Teatro, já tinha o salão paroquial da igreja que nos propiciava fazer teatros, danças, então foi uma infância muito sadia. Que bênção. E muito família também. Sim. O padre, o senhor disse aí, né, que brincava no salão paroquial, tinha teatro, e me disseram, aí me contaram que o senhor sempre gostou de arte, mas a arte cultural, não a arte de fazer bagunça, não é? O senhor era bagunceiro, o Pedrinho, né? Não, na época não era o padre, mas o Pedrinho era bagunceiro? Esse aqui eu já imaginei, né, André? Eu acho que tem mais arte de arteiro do que arte. Pedrinho, né, na época. Sério? É interessante porque... Nem parece, né, que essa cara engana a gente. Tem muita gente em São Francisco que me viu crescer. Então hoje eu vou lá celebrar várias vezes, né? Durante o ano, o padre me convida, eu vou numa festa ou outra. E aí alguém sai com uma notícia assim, né? Lembra? Eu falei assim, olha, melhor não lembrar. Melhor não, né, padre? Não mexe muito, não. Pula essa parte. Que legal. Mas assim, claro, né? Eu cresci como todo moleque, né? Todo Sim. menino, né? Então assim, eu era realmente muito, muito arteiro, né? E era conhecido por isso também, né? Pela arte? Não, por ser arteiro. Então, olha. Mas pela arte também, você acredita? Hoje eu fico lembrando, olho para trás e fico lembrando. Eu deveria ter 14, 15 anos, eu liderava a encenação da Paixão em São Francisco. Olha isso. E interessante como, por exemplo, eram adultos que estavam na encenação da Paixão. Adultos, jovens, também criança. Eu não entendo como eu tinha essa liderança, né? E sempre, eu me lembro depois também que teve um festival em São José chamado GISC, e o pessoal de São Francisco então participou, tinha que ensaiar um coro com homens de nome José. E foi eu que fui lá ensaiar esse coro, preparar esse coro para vir se apresentar. Então eu fico pensando que existia já desde essa época esta liderança, na arte, no gosto pelas coisas da arte, né? Mas sempre, e interessante também uma coisa dessa infância, é que tudo esteve muito ligado à igreja. Que legal. Né? Porque minha mãe estava sempre na igreja, liderava a igreja. Lá nós tínhamos padres só nos finais de semana. Então os leigos é que faziam tudo. Eu me lembro, por exemplo, da procissão de Nossa Senhora das Dores, ou da procissão do encontro. Sim. Em que nós éramos só os leigos, não tinha padre nenhum. Nossa. A gente fazia a procissão a gente levava vela, e não raramente eu apagava e acendia a vela inúmeras vezes, me queimava, derramava. Deus. Porque
era assim, eu era dinâmico, nada de coisa parada, pra né? Não dizer arteiro, era dinâmico. Boa troca de palavras. Claro, sinônimos. Então era assim, sabe? E bonito, porque eu me lembro dessas coisas da infância e falei dessa infância saudável, né? Sim. E realmente, mesmo as questões da igreja, muito cedo eu comecei a trabalhar junto com minha irmã na catequese da paróquia e com outros tantos jovens nossos amigos. Depois aprendi a tocar violão para tocar na igreja, daí tocava e cantava na igreja. Tínhamos um grupo de música com várias pessoas dali e éramos nós os responsáveis pela missa, porque não tinha muita gente que pudesse fazer esse trabalho. Que bonito. Então a gente fazia. E passaram por lá padres maravilhosos, né? O padre da minha infância se chamava Heitor Biasi. E depois do Padre Heitor vieram outros padres, como o Padre Cândido, que se dedicou muito a São Francisco. Depois Padre Tadeu, que era da Diocese da Campanha, mas que estudavam em Taubaté, então ele era o reitor de Taubaté, ele ia com os seminaristas para o final de semana em São Francisco e Monteiro Lobato. E em todos esses momentos eu estava lá junto, né? Então a minha vocação cresceu ali, foi o berço da minha vocação. E que bonito, né, padre, ver que a liderança ali, né, como o senhor disse, quem fazia realmente a diferença era vocês, jovens, né, assumir esse papel também, claro que junto com os pais, mas assumir, porque muita gente sente falta disso, dos jovens assumir essa liderança, né? Ah, não, mas eu sou muito jovem, e que bonito ver que dá resultado, né, padre? E é importante até para o discernimento vocacional também, né? Com certeza. E nós tocávamos na igreja, tocava e cantava na igreja, mas não só. Muitas noites a gente se sentava no jardim e tocava as músicas populares, né, a popular brasileira, e cantava, estava ali juntos, né? Quando não, estávamos ensaiando Branca de Neve e os Sete Anões na frente da igreja. Então era muito dinâmico, foi uma infância muito gostosa, relembrar é muito bom. Com certeza. Ô padre, o senhor disse que a mãe do senhor, né, professora, diretora, e como é que era na escola? O senhor dava trabalho lá? Porque tinha que se comportar, né? Era filho da professora? Bem, para ser muito sincero, porque minha mãe era diretora, às vezes eu achava que a escola era minha. Ah, nossa, mãe André, tá lascado, viu? E aí eu acho que eu dei um pouco de trabalho para minha mãe nesse sentido. Depois, com o tempo, fui entendendo que não, né? Que a minha mãe era diretora, mas que eu era só o filho da diretora e não era nada. Eu né? era mais um aluno. Claro. Agora, nunca fui aluno da minha mãe. Os alunos da minha mãe, hoje ainda, eu encontro gente aí pela vida. E esses dias mesmo, na Paróquia Espírito Santo, eu encontrei uma pessoa que veio me dizer: olha, sua mãe foi minha professora. Nossa. E eu trago muitas boas lembranças, né? Então, muitos alunos da minha mãe são muito gratos pela professora, pela profissional que a minha mãe foi, né? Que fez a diferença na vida dessas pessoas. Beleza. E padre, já tem gente querendo falar com a gente, hein? Eu quero ver eu dar conta de tudo isso aqui, viu, André? Fiquei chamando o povo para participar, agora eu quero ver eu dar conta aqui, Vamos viu? ver. Vamos ouvir, padre? Oi, Pedrinho. Estamos aqui para assistir a sua entrevista. Tudo de bom para você. Capricha aí que nós estamos assistindo. Ah, papai! Pois é, olha a participação especial. Você viu o Pedro? Esse é o Pedro mesmo. O senhor é o Júnior, né, padre? Eu sou o Júnior. E papai, como é que era essa relação com o papai ali, mamãe, a irmã, tudo era realmente uma família que vivia realmente aquilo que muitas vezes as pessoas imaginavam que era, padre? Com certeza. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador também. As pessoas ali em São Francisco o conhecem, né? Meu pai tem uma garra muito grande e esses dias eu estava contando, não sei para quem, meu pai trabalhou como motorista, meu pai trabalhou em linha de leite e depois meu pai resolveu e minha mãe o ajudou a fazer um curso, que na época era pelo Instituto Universal Brasileiro. Ele fez um curso e se tornou mecânico. Olha. E a partir daí meu pai cuidou de todos os carros do distrito, né? Então assim, e quantas vezes, assim, às vezes de madrugada iam chamar meu pai para consertar um Fusca, para consertar um carro. Então, assim, a gente sempre viu esse pai forte, esse pai determinado, esse pai correndo atrás.
E então foi sempre um grande exemplo para nós. Continua sendo, viu? Que beleza, Hoje né? ele enfrenta lá uma dificuldade de saúde, mas sempre com determinação, né? E você vê até para fazer a participação especial. Você viu que Então belezinha? fiquei muito feliz, viu, pai? Capricha aí, ele falou, hein? Você caprichar. Tô tentando. Tem mais gente aqui, vamos ouvir. Olá, boa tarde, eu sou a Cristina, Oi, irmã Cristina. do Padre Pedro. Para nós em casa ele é o Pedrinho, porque pra nós Pedro também. é o meu pai. Nós somos 2 irmãos, né? Ele é o caçula e eu digo sempre que ele é o meu irmão preferido. Que falar bom. dele em família é de certa forma falar da alegria. Pedrinho sempre foi muito alegre, muito criativo, muito ativo, muito bem-humorado. Desde criança ele sempre gostou muito de arte. Quer das artes cênicas, dramatizações, a gente brincava muito de cirquinho, né? Mas também ele tem muito dom para desenho, pintura. Ele tem, assim, um olhar muito apurado para a beleza e para a harmonia das coisas. Eu acho que isso também acaba se refletindo no seu sacerdócio, né? Eu observo que em todas as festas da igreja a gente fica esperando como é que vai ser a decoração da igreja, o que vai ter de novo, como é que serão as homenagens à Nossa Senhora. Eu penso que o Pedrinho sempre coloca os seus dons a serviço, sempre com alegria. E ele também é muito criativo aqui em casa, na cozinha. Em questão de minutos ele faz uma refeição bem gostosa. E desde que a nossa mãe foi morar no Paraíso, sempre que ele tem tempo ele faz um dos pratos que ela fazia, que só ela sabia fazer, e ele também faz com muito capricho. Outro ponto que eu assim destaco, né, do Pedrinho é o carinho e a dedicação que ele tem com os amigos dele, que acabam se tornando da família também. Ele tem amigos de longa data, assim, que frequentam a nossa casa e que acabam fazendo parte da família. De maneira especial, os irmãos sacerdotes, né, que acabam vindo para casa também como filhos. Eu acho que é isso. Em casa, o Pedrinho é testemunha da alegria no serviço, quer seja na igreja ou em família. Os momentos em que a gente pode estar juntos são sempre momentos de festa, sobretudo quando ele pode celebrar a Eucaristia aqui, na mesa de casa. Nós somos muito gratos a Deus pela vida e pela vocação do Pedrinho, que é uma grande bênção para a nossa família. E é uma alegria para nós também vê-lo sempre muito feliz como sacerdote. Eu só consigo ver coisas boas porque, como eu disse, ele é o meu irmão preferido. Que bom. Muito obrigada, um beijo para vocês, um beijo para ele aí. Pode deixar, tá aí. Fez questão de estar conosco também. Bem, eu não preciso dizer que ela é minha irmã preferida, né? Porque então... senão, né? E ela é muito generosa ao falar de mim, mas eu acolho com muita alegria. E assim, eu acho que se eu passo essa característica de alegria, de fato é o que eu sinto. Que bonito. Né? Assim, eu sinto dentro do meu coração essa alegria por tudo. Mesmo na paróquia, meu Deus, como eu sou feliz de estar ali, né? E de ter gente tão maravilhosa ao meu lado, né? Seja na minha família, seja no meu trabalho. Então eu acho que tenho agradecido pouco a Deus por tudo isso. Eu acho que eu precisava me colocar mais de joelhos agradecendo, né? Que lindo, padre. E, padre, agora conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi esse chamado vocacional do senhor? Porque a gente vê muitas histórias, né, de padres que desde criança tinha esse sonho, que já brincava ali de celebrar. Como é que foi na vida do Pedrinho esse chamado para o sacerdócio? Já foi de imediato, assim, entre a fase adolescência e adulto ou não? O senhor passou por outras etapas antes disso? Olha, minha irmã sempre foi muito presente na minha vida. Minha mãe e meu pai ensinaram minha irmã a rezar. Foi minha irmã que me ensinou a rezar. Nossa! Então a gente dormia no mesmo quarto. Então nós tínhamos as 2 camas com 2 anjos da guarda pregados na parede em cima das nossas camas. E era esses anjos que a gente rezava, como a mãe e o pai tinham ensinado a minha irmã, e ela me ensinou. Então, sempre antes de dormir, eu às vezes até com muita preguiça, mas não, Pedrinho, vamos rezar. Então rezávamos. Eu creio que a vocação, ela é uma sementinha que desde muito cedo ela vai sendo cultivada, né? Então, a começar por essas orações da beira da cama, e depois minha mãe foi aluna do Colégio Coração de Jesus em Bragança Paulista.
E depois ela se formou com as Irmãs do Coração de Jesus. Então minha mãe trazia uma experiência religiosa muito grande, já de Pedra Bela, de onde ela vivia, mas depois, porque tinha sido o padre de Pedra Bela que tinha conseguido levar minha mãe como interna desse colégio. Então veja que parece que Deus ele vai trabalhando, parece não, com certeza Deus vai trabalhando. A religiosidade da minha mãe fazia com que a nossa casa fosse uma casa muito religiosa. Sim. Me lembro da visita de Nossa Senhora, de uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela visitava as famílias em São Francisco. Todas as noites, quando a Nossa Senhora vinha para nossa casa, nós tínhamos terço em família. Então rezávamos juntos antes de ir dormir. Depois cresci ali junto em São Francisco, não tinha muita coisa para fazer. Sim. Então as atividades da igreja sempre eram as atividades principais. Então o encontro com jovens, a catequese, o próprio ir à missa, depois tocar violão na igreja. Tudo isso foi fazendo com que eu fosse muito próximo da igreja. Quando eu vim para São José estudar, eu estudei no Colégio Maria Luísa em Santana, onde meus tios moravam, e aí ali eu também fiz muito teatro na escola, tanto que na Maria Luísa era conhecido como Pedro do Teatro. Então era muito teatro na escola, fizemos festival de música, e nessa época eu conheci muita gente do Departamento de Cultura de São José. Inclusive naquela época o presidente do Departamento de Cultura, que foi uma pessoa também muito especial na minha vida, porque ele acreditou muito na arte na minha vida. Fernando Fagundes era o nome dele, ele já é falecido. Então foi Fernando que me disse, vamos fazer um processo que tinha dentro da USP, na Escola de Teatro da USP, vamos fazer o processo, você tem tudo para conseguir estudar lá. Mas nessa época eu já fazia também os encontros vocacionais da diocese. Então eu estava muito dividido. Eu fiz uma peça que se chamava A Vida é Sonho, aqui em São José. Foi uma peça de bastante sucesso, contava a vida de Charlie Chaplin. E então nessa época eu estava muito dividido entre o que eu queria, se eu queria ir para o teatro realmente, queria cursar uma faculdade, ou se eu queria ir para o seminário. Acabou vencendo o seminário. Nossa. E assim, os encontros vocacionais, quando eu fazia o encontro vocacional, era tão gostoso, aquela convivência era tão gostosa. Então assim, eu falei, olha, eu acho que o caminho é esse daqui. Agora, pensa, é muito difícil, e eu digo que no início talvez eles se misturassem, é muito difícil separar palco de altar, porque eles são muito parecidos, né? Sim, estão em evidência, né? Estão em evidência. Então o trabalho foi depois, ao longo desse tempo de formação e já como padre novo, separar as duas coisas, né? Sim. De entender que o altar não é palco e jamais será. Sim, com certeza. Mas acho que o meu caminho de vocação foi esse, né? De ir discernindo pouco a pouco. Mas tinha muita força na minha vida a questão religiosa e por isso o seminário venceu. Que lindo, olha só. Vou colocar mais uns áudios aqui, André, porque senão, meu filho, eu não vou dar conta. Depois esse povo vai brigar comigo, viu? Vamos lá, vamos começar ouvindo aqui os nossos... aquele, né, que quis mandar para o senhor um áudio aqui. Vamos lá. Olá, Vanessa. Olá, ouvintes da Rádio Canção Nova. Padre Jefferson. Olá, Padre Pedro Graciano. O que dizer do Padre Pedro Graciano? Para mim é um irmão, um amigo, né? Parte do padre que eu sou hoje, né, veio da convivência de 2 anos de pastoral com esse querido, né? Eu posso chamar de querido porque é meu amigo, né? Sou muito grato a essa doçura, né? Esse olhar de Deus misericordioso e de cuidado que ele tem para todos os que ficam ao seu redor, todos aqueles que ele pastoreia. A gente sabe que ele tem esse olhar, né, de cuidado, esse olhar de carinho nos detalhes das coisas que ele planeja, que ele faz. É tudo com muito amor, é tudo com muito carinho. A gente consegue ver a doçura de Deus através do Padre Pedro, na sua voz, no seu cantar, nas suas homilias. Sou muito grato, né, por esse formador que foi para mim durante 2 anos que eu estive com ele. Sou muito grato pela amizade, pela pessoa e pelo padre que ele é. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço, meu amigo. Tamo junto. Que belezinha. Acho que ele aprendeu muito bem com o senhor, viu? Principalmente essa parte de cantar e dessa docilidade, viu? Bem, o Jefferson é uma pessoa especial na minha vida também. Eu digo para ele que ele é um irmão, um amigo, um filho, né? E
E assim, é tão interessante na vida do padre, tem muitos presentes, muitas dádivas, muitas graças, mas ver os que passam pela nossa vida chegando ao sacerdócio é algo que a gente não tem palavras. Imagino. Então, vários dos seminaristas que eu tive a oportunidade de ter em casa todo final de semana, de compartilharmos a vida e que hoje já são padres da diocese, é muito especial na minha vida, muito mesmo. E agradeço muito a Deus por isso. E eu simplesmente acho que a gente vai vivendo, a gente vai sendo quem a gente é. Quando eu recebo esses elogios, eu os dirijo todos a Deus, porque eu sei que o que eu sou vem de Deus, né? E, na verdade, quando ele diz isso, eu penso, será mesmo que eu consegui ser, né? Porque eu não tive esta pretensão de ser algum formador, mas Sim. se eu conseguir com a minha vida, que é dom de Deus acima de tudo, em alguma coisa colaborar na vida dos outros, então eu sou muito feliz. Que bom. O Padre Pedro, Padre Pedrinho, né? Até estranho falar Padre Pedro, pra mim é o Padre Pedrinho. Conta pra gente, então o senhor vai pro seminário, tem aquele tempo de seminário, né? Claro que a gente resume tudo aqui, né, minha gente, por causa do tempo, né? E aí, o senhor vai... A primeira paróquia é como vigário na Espírito Santo, é isso? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente Então, desses lugares. Olha o caminho. Quando eu fui pra filosofia, era em Jacareí, lá pertinho da sua casa, no CAID. Ah, nossa! Então nós estudamos lá 2 anos e depois, no primeiro ano de teologia, a gente ia a São Paulo de tempo em tempo para terminar esses estudos da filosofia e reconhecer a filosofia na FAI, em São Paulo, né? Faculdades Associadas do Ipiranga. E aí terminamos, em 2 anos terminamos reconhecido a filosofia, já estávamos em Taubaté, fazendo a teologia no conventinho, né? No Sagrado Coração de Jesus, os deonianos. Foi um tempo também maravilhoso, 4 anos de conventinho. E da nossa casa, que agora é filosófica, mas nessa época éramos da teologia. Nessa época eu me lembro que eu estava muito novo. Eu terminei a teologia com 22 para 23 anos. Nossa! O padre deve ser ordenado a partir de 23 anos. Então ficou aí e foi interessante porque nesse período, quando eu estava no 3º ano de teologia, mudou de bispo a diocese. Nossa. Então sai Dom Eusébio. Sim. E chega Dom Nelson. Dom Eusébio, ele era muito exigente e ele dizia assim, quem está no 4º ano de teologia não pode ter dúvida. Não era uma questão de ter dúvida, era uma questão que eu era muito novo. Sim. Aí quando chegou Dom Nelson, eu falei, Dom Nelson, vou terminar a teologia muito cedo, eu tenho mesmo que me ordenar logo em seguida, eu não posso esperar. Ele falou assim, espera quanto tempo você quiser. Simples assim, Simples né? assim. E aí toda a minha turma foi ordenada em julho e dezembro. Julho eles ficaram diáconos e dezembro eles ficaram padres, de 91, e eu só fui ficar diácono e padre em 92. Nossa. Então eu fiquei para trás, eu fiquei com uma turma solta, né? Mas uma enfim. escolha sua, né, padre? Aí foi uma escolha, porque na verdade era só para ter o tempo aquilo que a gente chama da idade canônica. Aí o que acontece? Eu e o Padre Rinaldo sempre fomos muito irmãos, desde o tempo de seminário. Aliás, desde antes do seminário, porque o Padre Rinaldo, quando era seminarista, foi ficar uma Semana Santa com o Padre Cândido em São Francisco. Aí? E lá a gente já se tornou. Imagina, tem uma coisa muito engraçada. Conta, padre. Ninguém vai ficar desse sabendo. Tempo, dessa Semana Santa que o Padre Rinaldo passou lá. Na procissão de Sexta-feira Santa, a Verônica canta e mostra o rosto de Jesus. Sim. Na que o sudário, que é o pano com o desenho da face de Jesus, sumiu. Meu Deus. Então ninguém achava esse sudário e na sala de casa tinha um quadro da Edições Paulinas com o rosto de Jesus. Então a Verônica, ela cantava e mostrava Era o que tinha. Quadro. E o Padre Rinaldo ria muito. E eu olhava para ele e ria também, porque era muito engraçado a Verônica mostrando um quadro, ao invés de ser o Santo Sudário. Então, aí a gente já era muito irmão. Aí Dom Nelson pega e me envia como vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo. E o Padre Rinaldo já estava ali. O Padre Rinaldo tinha vindo
da paróquia Santa Rita de Cássia, já estava ali, eu acho que há quase um ano. E daí eu chego como vigário paroquial. Daí era a dupla, nho ruim, nho pior. Nossa. Cantávamos juntos, éramos felizes, porque o Padre Rinaldo também tem essa característica, Sim. né? De uma pessoa muito querida, muito alegre. Gosta de artes também, gosta né? Decoração, também. cuida com carinho também. Então, formamos uma dupla dinâmica e fomos muito felizes nesse tempo de satélite. Eu fiquei quase 2 anos com ele no satélite. Então foi minha primeira experiência de paróquia, foi minha primeira experiência de pastoral. Tínhamos um fluxo muito grande de pessoas, então muita gente para confessar. Logo começou a construir a igreja, mas antes mesmo da construção da igreja, as missas de domingo eram todas campais, porque não cabia no santuário, que hoje é o santuário. Sim. Ali embaixo. Que bonito. Então foi uma experiência muito legal de conhecer gente maravilhosa na paróquia. E na paróquia Espírito Santo eu fiz uma experiência legal. Achava que eu era cantor, então fiz um show uma vez para arrecadar dinheiro para a gente construir. E assim, digo para você que não foi a experiência mais feliz, porque eu achava que eu era cantor, mas eu não sou cantor. Eu só canto um pouco, então é muito difícil, né? Assim, os tempos das músicas e tudo. Mas valeu a pena, porque era tudo feito com o coração, né? Então essa foi a primeira experiência. Que legal. E depois o senhor vai para Jacareí e lá fica um... Não, aí tem um espaço, porque daí foi o seguinte: quando eu saí da Paróquia Espírito Santo, foi para estudar Comunicação la Pastoral, que era um curso do CELAM que tinha no Chile. Então aí eu fui para o Chile e fiquei 6 meses no Chile. Foi uma experiência maravilhosa. Nossa. Nós éramos de vários países da América Latina, nós o único país a falar português. Então aprendemos a falar espanhol, um pouco de portunhol com eles. E foi uma experiência muito rica, muito rica. Fiz muitos amigos ali de vários países da América Latina. Quando eu estava no Chile, eu já pedi ao Dom Nelson, e ele me permitiu, e eu recebi a carta das Irmãs Carmelitas de St. Louis, no Missouri, já me acolhendo para fazer o inglês nos Estados Unidos. Então eu fui fiquei com as Carmelitas, as mesmas de Jacareí, né? Uhum. E morei na casa delas lá em St. Louis, no Missouri. Foi também um período maravilhoso, aprendi muito com as irmãs. Foi um período muito, diria, de um grande aprendizado, porque você chega num país onde você não fala a língua, então é um desastre. Imagino. Mas era muito, muito legal. E logo depois o capelão da casa se ausentou e eu tinha que celebrar a missa em inglês, então eu era um papagaio. Nossa! Porque eu aprendi a falar a missa, mas todos os dias, para falar as partes fixas da missa, eu já tinha decorado. Mas todos os dias vinha uma irmã tomar as partes móveis da missa, né? As orações que são... Então, mas foi um aprendizado muito grande. Eu cheguei em Roma já com o inglês um pouquinho melhor e já fiz uma prova oral de inglês e não precisei fazer a prova escrita em Roma. Gente, olha! E porque nós lá em Roma, daí depois eu fui para Roma e lá a gente teve que estudar. E em algumas matérias os professores eram de língua inglesa. Nossa, então a gente tinha... E eu tinha que ter o inglês para poder fazer o curso em Roma. Por isso que eu fui ficar nos Estados Unidos. Aí depois daí fiquei com as irmãs mais 6 meses. Ao todo foi entre Chile e as irmãs e St. Louis. Eu fiquei 1 ano fora. Voltei para o Brasil, depois fui para Roma. Daí eu fiquei 3 anos em Roma com os salesianos. Morando com os salesianos, vivendo com eles. E foi uma experiência também maravilhosa, porque no fim desse tempo, nós os diocesanos, vivendo com uma comunidade religiosa, a gente não tinha a obrigação de fazer tudo o que eles faziam. Sim. Eles tinham retiro todos os meses, eles tinham leituras espirituais próprias da congregação, mas eu pensava que se eu estava ali, eu podia me aproveitar de tudo aquilo. Sim. E poderia crescer junto com eles. Então eu fazia tudo, eu era praticamente o único diocesano que fazia tudo o que eles faziam. Ao término dos meus estudos, nós tínhamos um diretor maravilhoso, Dom Alberto. Ele me chamou e disse assim: Pedro, você deixa pra gente um testemunho muito bonito de comunhão. Que bonito. E digo para você que o dia que você quiser ser salesiano, você tá pronto. Ó.
E eu disse assim, era um dos elogios mais bonitos, porque primeiro ele era um homem muito econômico. E ele tendo dito isso para mim sem economizar, foi uma coisa muito bonita, eu recebi como um presente. E eu sou muito grato aos salesianos pelo tempo que eu vivi com eles. Olha que legal. E daí, voltando de Roma, eu chego em Jacareí. Aí o senhor chega em Jacareí, na Paróquia Imaculada Conceição. Na Paróquia Imaculada Conceição. Eu vim, depois eu terminei o curso lá e vim e fiquei assim, tipo 1 mês de férias. Aí eu tava ajudando a minha irmã, a gente tava pintando o apartamento dela e eu tava de tinta do pé à cabeça, porque não era pintor também, era só um bico. Artista. Aí tocou o telefone, Dom Nelson, vem pra cá que eu preciso conversar com você. Falei pra ele, olha, eu tô um pouco sujo de tinta. Não tem problema nenhum, vem pra cá. Aí saí lá do alto da ponte onde minha irmã morava, de ônibus, fui lá no bosque. Aí cheguei lá, ele falou assim pra mim, eu já tenho lugar pra onde você vai. E as paróquias vagas, a gente sabia mais ou menos onde estava em mudança. E eu achava, porque por causa da experiência salesiana que eu tinha tido, eu achava que eu seria chamado a trabalhar na paróquia São João Bosco aqui em São José. Sim. Porque estava num período de troca, de transição. Daí ele falou, você vai ser o pároco da Imaculada Conceição. Eu levei um susto, porque a Imaculada Conceição é a primeira igreja da diocese. Sim. Então o padre que está ali, ele é o padre que ocupa o lugar do primeiro padre da diocese. Chama-se preboste. O nome não é muito bonito, mas é esse o título que leva, né? Então quem está ali. E assim, era realmente um desafio. Uma igreja central, uma igreja com uma história longa, né, de vida. Sim. Uma igreja, para mim, a igreja mais linda que nós temos na diocese, né, em termos de arquitetura. O desafio de assumir uma igreja histórica, né? Então, e eu era um padre novo, eu estava naquela época com 20 e poucos anos. Nossa! Quase. Voltando, né, de estudo, assim, e já assumi como pároco, né? Daí assumi como pároco. E digo, olha, se no início foi um pouco assustador, eu posso dizer que foi a mais profunda experiência do amor de Deus que eu fiz, porque esses mais de 16 anos que eu passei, né, em Jacareí, foi um tempo, tudo que eu pude fazer, né? Por exemplo, assim, era uma paróquia exigente, estava no centro de Jacareí, então assim, era muito atendimento à Santa Casa, aos hospitais, nós tínhamos a creche com mais de 100 crianças, nós tínhamos a cruzada de assistência, que ainda tem, né? Sim, tinha o colégio também, o Colégio, né? Maria Imaculada, então era assim, era muito desafiador, tanto que eu tive vigário paroquial por muito tempo, porque realmente sozinho não dava conta de tudo. Mas, sabe, assim, o amor das pessoas, eu trago de Jacareí. Hoje eu amo muito minha experiência na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sim. É ali que eu tô, meu povo é maravilhoso, mas eu trago de Jacareí algo muito especial, porque é um povo diferente. Cada paróquia é de um jeito, cada povo tem sua característica, né? Com certeza. E Jacareí tem essa característica, e às vezes falando com os padres que estão lá, eles dizem a mesma coisa, né? Um povo muito acolhedor, muito querido, né? Um povo, e assim, tão trabalhador quanto o nosso povo aqui. Mas tem uma característica diferente, não é nem melhor nem pior. É o que é. É o seu jeito, né? É o que é, né? Então, e eu fui muito feliz. Que legal. Verdadeiramente. Padre, tem participações aqui, olha, misericórdia. Tem que fazer 3 horas de programa, mas vamos lá. Olá, Vanessa e André, boa tarde. Aqui é a Priscila, mora em Jacareí. É a Pri das pipocas. O programa está maravilhoso hoje. Ai, que bom. Padre Pedro é muito especial para mim e toda a minha família. A minha filha Helena fala que ele é o nosso padre. Amamos muito ele. Que Nossa Senhora de Fátima continue abençoando ele. Aí, padre, ó. Que belezinha. Meu Deus. A Priscila sempre traz uma pipoca deliciosa. Eu não comi ainda, Priscila. Agora, a Helena que entrega, mas ela que faz. É maravilhosa. Ai, olha. Que delícia. E é interessante porque, olha... Ela é de Jacareí, né? Ela é de Jacareí, hoje elas moram lá, mas a mãe dela morava no Satélite no tempo em que eu trabalhei no Satélite. Sério? Depois ela foi para Jacareí e foi minha ministra, nossa ministra na Imaculada Conceição. Olha que então legal. É uma história de vida longa. Que bonito, né? E hoje várias vezes elas vêm,
na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Numa das festas teve um episódio muito bonito com ela. Todas as noites ela estava passando naquele momento por um momento difícil de saúde. Sim. E todas as noites os 3 pastorinhos distribuíam rosa para algumas pessoas da igreja. Uma das rosas foi entregue a ela. Nossa. E junto com essa rosa estava a promessa de uma cura. Nossa, que forte, padre. Gente, e ela Foi estava lindo. lá, nem é a paróquia dela, e ela estava lá. E ela estava lá, e assim, Nossa Senhora escolheu, e a gente não tem dúvida disso. Ela sabe do que eu tô falando. Ô, Priscila, que lindo testemunho, né? Que bonito. E eu acho que mais do que esse testemunho é viver, né? Que bonito tá aqui, trabalhando, seguindo em frente. Né? Que bonito, é realmente acreditar na promessa, né? Padre, ó, tem muita gente mandando mensagem, eu vou colocar uma sequência de áudios aí, tá bom? Por causa do tempo aqui, tem muita coisa pra eu falar ainda, tá vendo? Vamos lá. Olá, Vanessa, tudo bem? Oi, tudo bem? Caros ouvintes da Rádio Canção Nova, aqui é Diácono Alcides. Só bênção. Falar do Padre Pedro é poder falar da ternura, do amor de Deus. Pude conviver com este amigo durante meus 2 últimos anos de pastoral como seminarista. E posso dizer que com o Padre Pedro eu aprendi a ser humano. Aprendi a olhar a humanidade das pessoas. E para mim um grande exemplo como sacerdote, como amigo, como um pai da comunidade Nossa Senhora de Fátima, na qual hoje ele trabalha. Então falei para ele, né, na minha despedida, que se Deus permitisse que eu fosse um pouco daquilo que ele foi para mim e é para essa comunidade, eu acredito que já estarei realizado enquanto padre. Mas foram tempos de grande alegria, de grande convivência, e poder tê-lo hoje como um amigo é um grande presente de Deus para minha vida. Um abraço a todos. Olha que belezinha, tem mais um aqui, vamos ouvir aqui, pessoal participando conosco. Olá, Padre Pedrinho, aqui é o Alex, seminarista, passando para agradecer também pela amizade, por tudo aquilo que o Senhor é, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. Eu penso que o Senhor tem algo, né, uma sensibilidade que é própria do Senhor, e que também não é só algo que o Senhor lutou para ter, mas também é um dom, né? E esse dom que o Senhor também sempre coloca à disposição das pessoas, da igreja, e com certeza isso alcança muitas pessoas, né? Para que tantas pessoas também se aproximem mais de Deus através do seu jeito de ser, de fazer as coisas. E isso é realmente uma dádiva que Deus deu para o Senhor, para a sua vocação. Forte abraço, obrigado pela sua amizade, por tudo e por tanto. Nossa, seminarista Alex aí participando conosco também aqui. Que bonito, né? Tanta gente mandando as mensagens, tem muita gente mandando mensagem aqui, padre. O senhor também teve uma experiência muito importante ali em Jacareí, antes de vir para Nossa Senhora de Fátima, que o senhor também foi diretor da Rádio Mensagem, né? E marcou a vida de muitas pessoas, né, padre? E do senhor, como é que foi essa experiência? O senhor estudou comunicação, aliás, né? Quando eu fui para Roma, era justamente eu fiz a comunicação social com o endereço rádio. E foi maravilhoso, porque os salesianos, eles têm um curso incrível em Roma. E foi uma experiência muito, muito rica, né? Porque além de você aprender as coisas da rádio e se fundamentar, né, que é muito importante, ainda tínhamos essa experiência com pessoas do mundo inteiro, né? Sim. Eu falei que a gente estudou, tinha algumas matérias que eram em inglês. Nós tivemos um padre salesiano indiano que era nosso professor. Nossa! Com toda a cultura indiana que ele trazia, né? E também vários indianos que viviam na nossa comunidade, só para dizer, mas também africanos e outros tantas. Nós tínhamos um amigo, um padre que era sírio, dentro da comunidade. Gente! E ele era da Síria e contava a experiência também, né? Era uma coisa muito interessante. E apesar dele ser do rito sírio, ele participava com a gente de missa, de tudo. Que bonito, muito legal. E então, quando eu cheguei e fui para a Rádio Mensagem, era um momento de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha estudado, que eu tinha visto, né? E era um desafio, porque sempre foi, né? A rádio sempre foi um desafio. A gente sabe isso, hoje a Rádio Canção Nova também. Se manter no ar é muito difícil. Nossa, sim. Então, às vezes, a gente gasta muita energia buscando os recursos. E até acaba ficando para trás um pouco toda a questão teórica do que você aprendeu e tudo. Mas a Rádio Mensagem foi uma experiência muito legal.
Teve dia em que na Rádio Mensagem eu terminei a missa das 7 da manhã e fui ser jornalista, fazer o programa do jornalismo, porque o nosso jornalista não podia ir naquele dia. Ou então, e mantive por muito tempo um programa no sábado de manhã, então eu terminava de atender as confissões no sábado, ia para a rádio e mantinha um programa ao vivo. Então foi uma experiência muito, muito legal. E ter convivido com vocês, né? Com certeza. Porque nós tínhamos um time muito legal. Muito legal. Aliás, tem uns aqui, padre, que viram sua fotinha e falaram, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem. Vamos ouvir. Oi, Padre Pedrinho, sua bênção. Aqui é a Lu. Eu trabalhei será que ele vai lembrar? Alguns aninhos, 18 aninhos na Rádio Mensagem. Lembro muito. Eu tô aqui para expressar minha gratidão, né, por ter conhecido o senhor. Foram anos muito especiais na nossa vida, né? O senhor foi uma pessoa muito importante na minha vida, na vida da minha família, né? E a gente sente muita saudade do seu acolhimento, das suas palavras, do seu jeito. Passando aqui para deixar um grande abraço, dizer que a gente traz com a gente tudo que a gente aprendeu, né, com o senhor. Pedir que Deus abençoe, continue abençoando a sua missão, sua vocação e que nunca falte alegrias e forças no seu caminho, tá bom? Um grande abraço, com carinho, meu e de toda a minha família. Olá, Padre Pedrinho, aqui é a Cris, esposa do Cleiton, lá da Banca da Matriz. Padre, eu quero deixar aqui registrado a minha profunda gratidão por tudo que o Senhor representou e representa na minha caminhada. Tive o privilégio de trabalhar com o Senhor na Rádio Mensagem, sob a sua direção, e levo comigo até hoje o exemplo de liderança, uma liderança firme, humana e inspiradora que o Senhor sempre demonstrou. Sua sabedoria e dedicação foram fundamentais naquele tempo e continuam sendo luz para tantos de nós, né, Padre? Parabéns por todo o bem que o Senhor já fez e continua fazendo por nossa igreja e por tantas vidas. Tem mais gente aqui, meu Deus do céu. André, o povo realmente, padre, tá vendo? Tem que fazer 3 horas de programa. Olá, meus queridos, eu sou o Nil de Jacareí. Esposa da aqui Lu. Com muito prazer, Pipoca. quero deixar aqui Palhaço a minha pipoca. prestação, meu carinho aqui a esse ser humano fantástico, iluminado, ungido e usado por Deus, né? Nas suas homilias, sua sabedoria, com muita paz, muita serenidade. Nós somos suspeitos, né? Eu, minha esposa, somos suspeitos aí de falar desse ser humano fantástico aí. Tá? Quero deixar um beijo no coração dele, que ele continue com essa missão maravilhosa, né? De pregar o evangelho, né? Com muita humildade, né? Isso aí. Padre Pedrinho, recebo o carinho aqui do Nil de Jacareí, tá bom? Beijo do seu coração, meu querido. Quando nós éramos paroquianos, nós íamos aqui na Igreja da Matriz, o senhor teve uma importância muito grande nas nossas vidas, tá bom? Um abraço, querido. Que lindo, ó, padre, tem mais gente aqui. Olá, paz e bem. Aqui quem fala é o Matheus, nosso irmão da paróquia Nossa Senhora de Fátima São José dos Campos. Gostaria de deixar uma mensagem especial para o nosso pároco, Padre Pedrinho. Padre, quero agradecer por sua dedicação, carinho e zelo com que conduz nossa paróquia. Seu testemunho de fé, humilde serviço inspira a todos nós, especialmente a mim e aos que servem no altar. É uma grande alegria poder caminhar ao seu lado na liturgia e aprender tanto com seu exemplo de pastor. Que bonito. Que Deus continue abençoando sua missão, que Nossa Senhora cubra sempre com seu manto de amor. Um grande abraço e seguimos juntos na fé. Que lindo, Matheus Senó, padre, aguenta o coração aí, meu Deus do céu, vou colocar mais um aqui. Olá, Padre Pedrinho, aqui é o Diácono Matheus. Só bênção. Gostaria muito de agradecer ao senhor aí por esse tempo que estamos juntos, nossa amizade, muitas conversas, muitas risadas e, sobretudo, muito aprendizado. Gostaria de agradecer ao senhor também por todo esse tempo em que estou aprendendo e crescendo como diácono em vista de ser padre. Então, pode ter certeza que o exemplo do senhor me ajuda a cada vez mais a seguir esse caminho. Então, muito obrigado por esses meses de amizade, de companheirismo e conte com minhas orações e sempre estamos juntos aí. Um abraço. Que lindo, padre. Olha, tem mais um aqui. Eu vou colocar um pouquinho dele aqui, que é do Emerson Oi, Tersigni. Vanessa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que ouve a Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Fiquei muito feliz em saber que o Padre Pedrinho está sendo entrevistado por você, participando nesse dia especial. Sim. Padre Pedrinho que tem uma história muito marcante com o povo de Jacareí e com a Paróquia Imaculada Conceição, essa paróquia que eu faço parte. E dentre alguns anos em que tive a oportunidade de servir ao altar junto dele, na nossa igreja matriz, eu me recordo de 2013, que foi o ano que nós recebemos a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. Nossa diocese foi um dos locais
de acolhida dos peregrinos, de perto, de longe. Eu ali, mais adolescente, eu tinha 15 para 16 anos, naquela vontade de ir para a jornada, eu não tinha condições financeiras, o total, para conseguir estar indo ao Rio de Janeiro. Conversei com o Padre Pedrinho e, felizmente, ele conseguiu arcar com metade do valor da inscrição. Aquilo foi algo extremamente marcante e determinante para que eu pudesse ter essa experiência. Aí, padre, alguns, né? Porque tem vários aqui, mais um trechinho desses e tem muita gente mandando abraço ao senhor. Olha só, padre, como o senhor tem aí várias passagens. Lu, Nil, Cris, né? Então, assim, estão com saudade, venham me ver aqui em São José. Tá vendo? Eu não consigo ir aí para visitar todo mundo, mas vocês podem vir aqui em uma missa, né? E eu sou muito grato por todas as pessoas que passaram e passam pela minha vida e permanecem na minha vida como vocês. E vocês estão agradecendo, eu também quero agradecer, porque o que seria da minha vida se não fosse todos vocês, né? Depois também o Matheus Renaud. Matheus Renaud vai ser Papa. Então ele está se preparando para isso. Assim? Nossa, tá se preparando. Deus abençoe. Conte com as nossas orações. E como ele é novinho, ainda tem bastante tempo, vai ser um Papa maravilhoso. Vai sim. Parece que ele vai ser papagaio. Não, quer dizer... Que belezinha. Ele falou outro nome, mas enfim. Depois, não, é Papa Tarcísio. Mas depois também... O seminarista, o diácono, né? O diácono Matheus também. Vou deixar o diácono por último. Por último foi... Ai meu Deus, o Emerson. Foi o Emerson. E eu nem lembrava disso, Emerson, mas fico feliz porque realmente a gente queria que mais gente fizesse essa experiência maravilhosa. Bem, aí falar do diácono Matheus é chovendo molhado, né? Todo mundo gosta tanto do Matheus e a convivência tem sido a melhor possível, né? Eu disse que eu sou muito grato por todos aqueles que tive a oportunidade de ter como seminarista. O Matheus já chegou como diácono e tem sido uma experiência muito legal. Quando o Matheus estava para vir, uns padres amigos que o conheciam diziam assim: se você tirou a sorte grande, o Matheus é um diamante lapidado. E eu tenho realmente feito essa experiência, né, de uma pessoa muito especial, da gente estar crescendo juntos, né, e partilhando da vida pastoral nessa paróquia que é maravilhosa, né, que é a nossa paróquia querida de Nossa Senhora de Fátima. Com certeza. Padre, a gente precisa encerrar. A gente ficaria aqui a tarde toda. Não fiz nem metade das minhas perguntas, André. Tem que fazer parte 2, não vai ter jeito. Sorte que não teve pergunta difícil. Tá vendo? Não, mas, Vanessa, deixa eu dizer, olha, queria fazer ao final dessa entrevista, dizer que eu vim com muito carinho pela nossa amizade, né, que já de tanto tempo você me ajudou tanto na rádio, na paróquia. Depois, assim, agradecer também pela Canção Nova, por esse trabalho tão lindo que a Canção Nova faz. E quanto mais gente no ar para evangelizar, melhor. Então, pedir às pessoas que continuem ajudando, que continuem sustentando esse trabalho que é maravilhoso. E fazer um convite muito especial. No próximo dia 13, dia de Santo Antônio, nós temos missa às 19h30, missa de Santo Antônio, missa festiva. Depois, na missa, teremos a bênção dos pães de Santo Antônio e distribuição dos pães gratuitamente. Depois, no pátio, teremos festa com música ao vivo e o bolo de Santo Antônio. O famoso? O famoso bolo de Santo Antônio. E quem quer casar vai lá, compra um pedaço do bolo, se acha aliança, com certeza vai se casar. E não é uma única aliança não, tem várias alianças no bolo. Gente, tem testemunho, hein? Daí então isso é dia 13, sexta-feira. A festa junina continua no dia 14. E na sexta-feira quem vai cantar é o Danielzinho, de Jacareí. Que belezinha! Daí depois nós temos daí festa no sábado e no domingo com quadrilha, com música, com sanfona e comidas deliciosas. Se tem uma das coisas que nós somos privilegiados na paróquia, é cozinheira com mão de ouro. Vamos ter que ir, André? Tem que ir. Todo mundo que vai diz que é especial. Depois pulamos, daí vamos para quinta-feira de Corpus Christi. Temos também, depois da procissão, temos festa no pátio. Na sexta não temos, daí temos no sábado e no domingo. 19, 21 e 22. Festa com a melhor festa junina da Zona Sul. Tá vendo? Fez a propaganda dele, viu? É comunicador, não tem jeito. Padre, obrigada pelo carinho, pela presença. Padre Pedrinho, você lembrou meu casamento, viu, André? 18 anos atrás, fez uma surpresa. Aliás, Jacareí era o lugar onde eu mais celebrava casamento. Até cantou lá. Meu Deus. Ô, padre, deixa uma bênção pra gente então, pra gente encerrar, por favor.
Agradecendo a todos vocês que nos ouviram e vão continuar na sintonia da Canção Nova. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Pedro Graciano agradeço Júnior. imenso. Agradecer ao Alcides que me ajudou a conseguir esses contatos aqui. Diácono, obrigada, viu? André, obrigada pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que participou e interagiu conosco. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Aberto CN.